Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Online da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, presidida pelo reverendo Walter Gonçalves. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo que começamos a fazer no domingo próximo passado, onde nós procuramos responder qual seria o maior problema do cristão. E a resposta que nós demos foi entender as Escrituras Sagradas. Não há problema maior do que esse, porque desse problema se originam muitos outros problemas, muitas outras dificuldades que se tornam às vezes intransponíveis devido a uma interpretação equivocada das Escrituras. E usamos como texto bíblico básico neste nosso estudo, Atos, capítulo 8, versículo 30, que nós estaremos lendo na nova tradução em linguagem de hoje, que diz assim: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo, o alto funcionário da rainha da Etiópia, lendo o livro do profeta Isaías. Aí Filipe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Essa é a grande questão que todo cristão, que todo servo e serva de Deus enfrenta. É o maior problema que ele enfrenta, entender as Escrituras. Entender as Escrituras corretamente, interpretá-la de uma forma eficaz, de uma forma que se coadune de fato com a vontade de Deus. E a nossa intenção é exatamente essa, tal qual Filipe, aquele diácono evangelista da igreja primitiva, fez com esse alto funcionário, que nós não temos o nome deste personagem ou desta personagem lá no livro de Atos, mas esse homem foi ajudado a entender, auxiliado, socorrido a entender as Escrituras através da instrumentalidade de Filipe. E hoje nós vamos dar continuidade a esta temática, a este estudo, no qual nós visamos, de fato, compreender as Escrituras, responder a essa pergunta: qual seria o maior problema do cristão? Não é Satanás e seus demônios, ou não são, né, esse grupo de pessoas aversivas que fazem mal aos seres humanos. O problema do cristão não é, de fato, lidar com pessoas que lhe fazem oposição. O problema do cristão é entender a Escritura, saber o que a Escritura diz, de fato, o que ela ensina, de fato, o que é pertinente à, à vontade de Deus dentro da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não é só um livro, a Bíblia é um conjunto de livros formado de livros históricos, poesia, enfim, diversos gêneros que nós precisamos compreendê-los para poder não somente entender, mas saber também interpretar convenientemente o texto da palavra de Deus. E hoje nós vamos começar a ter alguns fundamentos para fazer uma exegese, ou seja, fazer um trabalho de interpretação ou de entendimento bíblico para chegar àquilo que de fato o texto diz, ao sentido original do texto. A exegese bíblica, ela não somente tem uma concepção abrangente, e ela também pede que aquele que se propõe a fazê-la conheça as línguas bíblicas, por exemplo, o hebraico, o aramaico e o grego koiné. Conheça a cultura egípcia, a cultura judaica, a cultura greco-romana, a cultura medo-persa, a cultura do mundo antigo. Saiba quais são os manuscritos com os quais essa pessoa que pretende fazer uma exegese bíblica honesta precisa lidar. Enfim, precisa de ferramentas adicionais para, além do texto bíblico, evidente, para melhor compreender as Escrituras. Mas, mesmo não tendo domínio de todos esses pontos que nós abordamos há pouco,
anteriormente, é possível fazer uma exegese a partir de um número grande de versões da Bíblia Sagrada. É preciso ler o maior número possível, é preciso ler o maior número possível de versões bíblicas, fazer exegese, ir ao estudo ou ir ao entendimento do texto como ele de fato é, o que ele de fato quer dizer. É um trabalho que exige que nós procuremos ajuda adicional de estudiosos idôneos, como, por exemplo, o saudoso pastor, doutor, meu querido professor, doutor Russell Philip Shedd, né, o grande fundador de Edições Vida Nova, que contribuiu muito com a teologia brasileira, dando-nos excelentes materiais para a interpretação, para a exegese, para a hermenêutica bíblica. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, ter algumas chaves para fazer uma boa exegese. Nós precisamos, como eu falei, ler várias versões da Bíblia Sagrada, a versão da editora Paulus, a Bíblia de Jerusalém, a versão da editora Mundo Cristão, a Nova Tradução Transformadora, a versão da Sociedade Bíblica que eu gosto muito, a Nova Tradução em Linguagem de Hoje. Pegar várias versões da Bíblia já é um grande começo para que nós possamos, de fato, começar a fazer uma boa exegese do texto, ou seja, uma exegese honesta, que possa nos levar ao que o texto diz originalmente, ao seu significado original, ao que ele falou para os seus contemporâneos. Por exemplo, como nós vimos no domingo passado presencialmente, o que Moisés falou para o povo de Israel ali no deserto, durante a sua jornada até Canaã, o que Jesus falou para os seus discípulos lá na Galileia, quando falava, por exemplo, o Sermão da Montanha, o que de fato foram os ensinamentos dessas personagens ou destes grandes nomes da Bíblia Sagrada, que nós precisamos entender o que eles falaram para esses primeiros ouvintes, para que depois nós possamos interpretar esse texto aplicando-os à nossa realidade. Mas antes de mais nada, para se fazer uma boa exegese, é preciso fazer uma boa leitura, uma leitura inteligente da Bíblia, assim como fazemos também uma boa leitura de diversos livros. Se eu pego um livro, por exemplo, como esse, do André Comte-Sponville, A Felicidade Desesperadamente, eu preciso conhecer quem é esse autor, eu preciso saber o que ele está tentando passar, qual é o objetivo desse autor ao escrever este livro. Eu preciso ter algum método para, de fato, ter uma leitura inteligente, cuidadosa do texto. E aí nós temos uma grande ajuda de um estudioso norte-americano chamado Mortimer Adler, que escreveu em conjunto com Charles Van Doren um livro que ensina a fazer uma leitura inteligente de qualquer tipo de literatura. O título do livro é Como Ler Livros, da editora Realizações. Autor, como eu disse, é o Mortimer Adler e o Charles Van Doren. E ele diz, num dos seus capítulos deste livro, como são as perguntas que deveríamos fazer a todo tipo de literatura, inclusive a Bíblia, para que nós possamos entender o que nós estamos lendo com eficácia, com eficiência, com pertinência, com conformidade e, de fato, chegar até aquilo que o texto está a nos dizer. Mortimer Adler, ele diz, junto com Charles Van Doren,
que a primeira pergunta que eu devo fazer quando eu estou lendo um livro é: este livro fala sobre o quê? Você deve tentar descobrir o tema central do livro, bem como a maneira pela qual o autor desenvolve esse tema, por meio da organização e da subdivisão dos demais temas e tópicos que aparecem ali. Então eu preciso saber sobre o que este livro fala. Por exemplo, se você pega o livro do profeta Oséias, eu preciso entender que Oséias, ele não profetizou, ele não escreveu o seu texto na mesma época, por exemplo, do profeta Daniel. Eu preciso ter essa realidade bem nítida na minha mente. Depois disso, eu faço uma segunda pergunta, que é: o que exatamente está sendo dito e como está sendo dito? Nós precisamos descobrir as ideias, as afirmações, os argumentos principais que constituem a mensagem particular do autor. Quando lemos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, nós entendemos, segundo a tradição, que este livro foi escrito por Salomão. Se assim nós entendemos, precisamos ver em que época que isso foi escrito por Salomão, o livro de Eclesiastes. Ele não foi escrito na tenridade de Salomão, na juventude de Salomão, né? Porque o próprio texto diz que o escritor de Eclesiastes já tem uma certa idade, está cansado, vê tudo como vaidade, vaidade. Eu preciso entender qual é exatamente o tema, quais são as ideias e os argumentos que vão norteando essa obra, esse livro, esse texto, para que nós possamos, de fato, entender. Uma terceira pergunta que Mortimer Adler e Charles Van Doren nos dizem para fazermos a qualquer tipo de literatura, inclusive a Bíblia, é se o livro é verdadeiro em todo ou na sua parte. É evidente que nós, como cristãos, e acreditando que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, nós vamos entender que a Bíblia é um livro verdadeiro, que ensina de fato aquilo que Deus se permitiu, ou Deus permitiu revelar ao ser humano. Mas se nós conseguirmos responder essa pergunta, nós precisamos respondê-la a partir das duas anteriores, né? Sobre qual o tema do livro, o que o autor pretende dizer, quais são as suas divisões. Eu preciso decidir se os argumentos que eu vejo no texto são verdadeiros ou falsos. Eu preciso entender o livro de uma forma bastante crítica. E esse ler o livro de forma crítica, em hipótese alguma, quer dizer ler o livro com algumas pretensões a priori, mas sim com o espírito de descobrir, de entender e de compreender a sua mensagem, o seu intuito, o objetivo que levou o autor a escrevê-lo e a deixar para as futuras gerações. E a quarta, última pergunta é se o livro forneceu informações novas, importantes, né, que o autor trouxe essas informações de uma forma clara. Quais foram essas informações? Que quesitos ele usou para esclarecer as suas teses e os seus pontos de vista, etc. Diante dessa questão, eu vou aprendendo a lidar com aquilo que eu chamo de conteúdo e contexto, para, de forma integral, entender o texto como ele se apresenta. E no que diz respeito especificamente à literatura bíblica, a exegese vai me exigir isso, que eu possa fazer uma leitura das Escrituras inteligente e que eu possa, ao longo da minha leitura, como
eu usei essa base do Mortimer Adler e do Charles Van Doren de como ler um livro, a partir dessas perguntas iniciais, se o livro é verdadeiro, o que o autor diz, qual o tema do livro, quais são as suas subdivisões, quais são as suas teses básicas, eu vou poder me aprofundar no contexto e no conteúdo do texto, com algumas perguntas adicionais para que eu possa, de fato, entender. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Nós vamos continuar nesta lição de como fazer uma exegese simples, né, com alguns recursos. Eu já citei esse livro aqui do Mortimer Adler, Como Ler Livros, da editora Realizações, que ajuda muito a ter uma leitura eficaz, mas nós vamos dar, a partir do nosso próximo encontro, algumas dicas de como fazer perguntas relativas ao contexto do livro bíblico que estivermos lendo e ao seu conteúdo. Então, esses aspectos nós veremos no nosso próximo encontro. Que Deus possa abençoá-los, que vocês possam entender bem que o grande perigo para todo cristão não é outra coisa senão uma má interpretação ou uma interpretação equivocada das Escrituras. É a partir de um equívoco como esse que o cristão gera um grande problema para si e para a comunidade eclesiástica na qual ele vive. Então, que Deus possa te abençoar para que você possa se aprofundar, se possível for, você adquirir este livro da editora Realizações, Como Ler Livros, praticar leitura, uma leitura de fato inteligente, usando esses pontos que nós citamos. Com certeza isso vai te ajudar muito quando você for ler a Bíblia com mais facilidade para entendê-la, para compreendê-la e para interpretá-la de uma forma verdadeira, honesta e eficaz. Que Deus te abençoe, que Deus possa acrescentar mais e mais à sua vida e te conduzir a um estudo da palavra com muito mais profundidade. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém.